Bem-vindos ao podcast do Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Eu sou a Manuela Goxa Soares e neste episódio vamos falar da revolução que o 25 de abril de 1974 trouxe à política externa e à diplomacia portuguesa. É nosso convidado o embaixador Francisco Seixas da Costa, cidadão de múltiplos interesses que vão da política à cultura e à gastronomia e não dá mostras nenhumas de querer abrandar o ritmo de trabalho. Connosco está também, mas à distância, o meu camarada de redação Pedro Cordeiro, editor do Internacional do Expresso. A edição técnica deste episódio é de João Martins. Estamos a gravar ao final da manhã de sexta-feira, 5 de abril, quando faltam exatamente 20 dias para os 50 anos da Revolução dos Cravos. Aventure-se à descoberta de um Portugal extraordinário pela estrada fora e sem perder o rumo. Sexta, 5 de abril. Mapa de Estradas 2024. Grátis, com a versão impressa do Jornal Expresso. Bem-vindo ao nosso podcast, embaixador Seixas da Costa. O que eu quero que me conte, entrou para o Ministério dos Negócios Estrangeiros pouco depois do 25 de abril, se notava o clima da Revolução a chegar ao Palácio das Necessidades. Eu saí do serviço militar, eu fiz o 25 de abril no serviço militar como aspirante à época, e a seguir ao 25 de abril vim trabalhar para a Junta de Salvação Nacional, que era no Palácio da Cova da Moura, onde hoje é a Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus. E um dia encontrei um colega de carreira, um colega do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e que eu não sabia que estava na carreira, e que me disse que estava no Ministério e que ia haver um concurso para o Ministério. E eu fiz concurso, passei, éramos umas 800, já passámos 20 e tal. Eu acho que foi assim uma espécie de teste para mim mesmo. Mas confesso que não liguei muito isso, digamos, ao momento emocionante de ter uma nova diplomacia ligada à liberdade e ao 25 de abril. Não tive essa consciência nesse momento, era uma função como outra qualquer. Tinha 27 anos, já não era muito novo para entrar para o Ministério. Eu tinha, entretanto, tido empregos, eu tinha sido funcionário da Caixa Geral de Depósitos, de uma empresa de publicidade, e portanto estava com o meu tempo de vida. Tive 30 meses, fala-se agora tanto no serviço militar obrigatório, tive 30 meses a fazer serviço militar obrigatório. Isso interrompeu-me a minha vida. E portanto, como interrompeu de todos os jovens da sua geração. De imensa gente. E portanto fiz concurso, passei e fui confrontado com a circunstância de ser uma nova diplomacia, digamos, face àquilo que era a posição tradicional portuguesa. Então diga-me só uma coisa, foi diplomata quase casualmente? Casualmente, não tinha nenhuma vocação especial, a não ser um grande interesse pelas questões internacionais. Isso já escrevia para jornais de província sobre questões internacionais e tal. Para o Jornal de Vila Real? Para o Jornal de Vila Real, a Voz de Trás-os-Montes, onde eu publiquei artigos aos 19 anos sobre questões internacionais e, portanto, mas não era, digamos, uma vocação. Eu achava que acabaria por ser funcionário da Caixa Geral de Depósitos até ao fim da minha vida e acabar como gerente em Mortágua ou coisa do género. Mas acabei por ter um circuito diferente, e nessa altura foi interessante ver que o Ministério dos Negócios Estrangeiros vivia marcado por um grande entusiasmo relativamente à construção de uma nova diplomacia. Porque faltavam muitos quadros, abrir muitas novas. Na altura estava-se no princípio dessas aberturas, em particular Portugal tem, apesar de tudo, para o país da sua dimensão, tinha já um quadro diplomático, uma rede diplomática relativamente extensa. Em função da sua história na América Latina, na Ásia, em África menos, tendo em atenção aquilo que era o constrangimento dado pela política colonial. Mas a seguir ao 25 de Abril há uma espécie, Portugal está na moda. Está na moda, quer no plano bilateral, há vários países que abrem claramente as suas relações com Portugal e querem dar um sinal positivo, quer particularmente no campo multilateral. Portugal, que tinha vindo a ser acossado em várias agências e estruturas internacionais de natureza multilateral, a seguir ao 25 de Abril o mundo abre-se para Portugal e era preciso correr a isso. Portanto, nós saímos de uma diplomacia monotemática, que era praticamente a defesa da política colonial,
que era a única agenda efetiva, ou pelo menos sobredeterminante, para aquilo que era a diplomacia portuguesa até o dia 25 de abril de 74, e mais do que isso, que se tinha tornado cada vez mais difícil de levar à prática, atendendo a um condicionamento internacional de variada natureza. Muitas críticas, sanções. Sim, críticas, sanções, afastamentos, alheamentos, embora houvesse também por debaixo da mesa algumas cumplicidades que alguns países tinham em relação a Portugal. Inclusivamente os Estados Unidos. Inclusivamente os Estados Unidos e alguns países europeus, como a França, como a Alemanha, que tiveram facilidades, a França na Ilha das Flores, a Alemanha na base de Beja, os americanos naturalmente nas Lajes, e tudo isso criava, para além do incómodo da política colonial portuguesa, criava alguma cumplicidade, até porque o Salazar e depois Marcelo Caetano defendiam aquilo que era a base da posição ocidental, isto é, o anticomunismo e uma postura profundamente, digamos, em sintonia com o lado de cá da Guerra Fria. E isso foi, aliás, o que levou Portugal para a NATO desde 1949. Mas, portanto... No ano da fundação da NATO. Exatamente. Aliás, Portugal entrou para a NATO sendo o único país não democrático dentro da NATO. A explicação chama-se a base das Lajes. Depois fomos acompanhados mais tarde pela Turquia 2 anos depois, mas de qualquer forma era uma forma de pragmatismo um pouco oportunista ter Portugal na NATO, porque era uma maneira de garantir um espaço interessante, tanto mais que a Espanha não entrava para a NATO e não entrou para a NATO durante muitos anos. Mas é curioso, nós estávamos na NATO, mas não estávamos nas Nações Unidas. Só entramos para as Nações Unidas em 1955, isto é, 10 anos depois da criação das Nações Unidas. Mas já fazíamos parte do grupo dos países livres, entre aspas, aos quais, aliás, no caso de Portugal, não foi pedido pelos parceiros ocidentais que fizesse qualquer esforço de democratização. E, portanto, toda esta política colonial que é marcada desde os anos 50 até 74, criou uma forma de diplomacia que, tecnicamente, vale a pena dizê-lo, para sermos justos, foi levada à prática de uma forma competente. Para aquilo que era a agenda monotemática da defesa da política colonial, os diplomatas portugueses recrutados por essa época faziam isso de forma competente. Com meios reduzidos, mas com uma determinação grande. O 25 de Abril muda tudo isso. Muda em particular o perfil da nossa relação com o mundo multilateral, Nações Unidas, agências várias. Muda-nos também o perfil na nossa relação com os países europeus. E abre-nos áreas novas que nos estavam completamente vedadas. Os países de leste, todo o conjunto de países de leste que agora são membros da União Europeia, os países asiáticos, com uma pequenina reticência relativamente ao prolongamento da questão timorense, que ainda ali se colocava, e os países latino-americanos, que já alguns dos quais estavam, digamos, com um diálogo com Portugal bastante grande e que aumentaram fortemente. A única área do mundo onde foi necessário fazer um tempo de transição foi a África. Isto porquê? Porque não foi muito evidente para muitos países africanos que se tinham manifestado ao lado daquilo que eram os movimentos de libertação de Guiné, Cabo Verde e São Tomé, Guiné, Cabo Verde, peço desculpa, e Angola e Moçambique. Esses países africanos ficaram à espera do saldo da relação de Portugal com as suas antigas colónias em África. E, portanto, não foi tão fácil esse avanço, a não ser por alguns países do norte da África, mas na África do centro subsaariana foi complicado. E só à medida que há um amortecimento da nossa relação com as antigas colónias e uma regularização essa que, aliás, foi muito tardia até ao fim. Temos que perceber que com Angola, por exemplo, as questões prolongaram-se durante muito tempo, com Moçambique também, já com Cabo Verde, com a Guiné, o problema não se pôs e São Tomé também não. E, portanto, houve aí, esse foi um espaço onde Portugal cresceu com alguma lentidão. A Europa foi manifestamente o terreno maior em que a diplomacia portuguesa foi aculturada, quer primeiro a Europa no caráter bilateral, quer depois a aproximação, depois de ser decidida em Portugal, a aproximação às instituições europeias com a nossa entrada em 86. Na Comunidade Económica Europeia. Exatamente. Pedro, provavelmente queres colocar alguma questão ao embaixador sobre a questão da nossa adesão à CE e tudo aquilo que tem sido o desenvolvimento das nossas relações com a União Europeia. Quero muito, mas se calhar antes de ir à União Europeia há um período, o período de revolucionário de que o
do que o embaixador Seixas da Costa falava, também me parece interessante na medida em que Portugal se viu num período de democratização, de descolonização e no auge da Guerra Fria. Portugal também se viu aqui, corrija-me se eu estiver errado, entalado entre diplomacias várias que tentavam, de forma por vezes mais aberta, outras vezes mais escondida, influenciar o rumo dos acontecimentos, sobretudo, é claro, as diplomacias da União Soviética e dos Estados Unidos da América. Não é? Quando pensamos em figuras como Franco Carlucci, por exemplo, vemos o embaixador dos Estados Unidos então em Portugal, vemos a influência e a importância que tiveram para o desenrolar do próprio período revolucionário. É verdade, e a diplomacia aí, no fundo, acaba por pescar dentro das águas territoriais, eu diria, da própria política interna portuguesa. Porque muito daquilo que foram as posições tomadas pelos vários partidos na vida política portuguesa entre 74 e 76 estava marcada pelas suas alianças e pelas suas proximidades com as entidades internacionais com as quais se sentiam mais próximas. E mais do que isso, a essas entidades internacionais não era indiferente o saldo final daquilo que fosse a relação de forças dentro de Portugal. Razão pela qual, como o Pedro referiu, essas diplomacias têm um peso grande. Lembremos-nos todos que havia fundações que apoiavam o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, o CDS, não sei qual era o nome da fundação que apoiaria o PCP, mas provavelmente até era capaz de não ter nome, mas todos nós sabíamos que havia financiamentos internacionais fortes no sentido de tentar influenciar a vida política interna portuguesa. Há aqui um ponto comum que eu gostava de sublinhar, que é, eu costumo dizer que há uma única dimensão da política externa portuguesa que sobrevive da ditadura para a democracia, que é a relação transatlântica. Se nós olharmos para aquilo que eram as prioridades da política externa portuguesa no pré-25 de Abril, nós verificaremos que a relação transatlântica está lá como elemento fundamental desde a nossa entrada para a NATO e um particular apego à relação com os Estados Unidos, e depois, chegado ao 25 de Abril, e eu nunca me esqueço da fotografia do general Vasco Gonçalves numa reunião da NATO em Bruxelas, que devia ser assim uma espécie de ET naquele quadro, no momento em que ele parecia ser uma espécie de homem de mão dos soviéticos em Portugal. Mas se repararmos bem, essa dimensão multilateral específica de segurança e defesa permanece ao longo de todo o tempo e transfere-se para a democracia. Há quem tenha uma explicação curiosa, quase sociológica. É que quem fez o 25 de Abril foram os militares. E os militares estavam todos aculturados numa cultura NATO e acabaram por transportar essa mesma cultura NATO da ditadura para a democracia. Não sei se isto tem algum sentido, mas provavelmente tem. Eu acho que faz muito sentido. E provavelmente também tem a circunstância de nós não termos saído do sítio geopolítico onde estamos e percebermos, eu recordo-me de discussões no âmbito do MFA sobre essa matéria, percebermos que uma ruptura com a NATO teria um preço brutal, teria uma albanização de Portugal. E os militares tiveram essa consciência, que essa dimensão militar se prevalecia. Mas foi de facto muito interessante ver os vários países a pressionarem Portugal e a pressionarem as forças políticas portuguesas, e nós fomos, digamos, uma frente da Guerra Fria. Nós fomos uma das últimas, eu diria, últimas talvez não, tivemos Angolas depois e outras que tais, mas fomos uma frente da Guerra Fria dentro da Europa. Embaixador, deixe-me colocar uma questão. Viveu intensamente esse período, o PREC, 50 anos depois fala-se muito do risco de guerra civil nesse período. Do seu ponto de vista, esse risco existiu ou é uma construção um pouco... Eu estive bastante envolvido nisso desde o dia 25 de Abril, estive nas informações militares, portanto, durante algum tempo, fui a várias assembleias do MFA, estive na célebre assembleia do MFA do 11 de março, assisti a várias movimentações abertas ou mais discretas no quadro militar. Eu quero dizer que em várias ocasiões, não muitas, o risco de confrontação militar foi grande.
Mas foi travado, eu penso, por um sentimento de camaradagem entre os militares do quadro, que prevaleceu sempre para além das suas divergências de natureza política. Houve sempre a noção que, se caíssemos numa abertura de uma confrontação violenta, isso seria muito difícil de travar. E seria muito difícil depois de limar aquilo que seriam as feridas criadas por essa confrontação. O momento mais dramático, digamos, é o 25 de novembro, é claramente o 25 de novembro, mas nota-se nesse mesmo 25 de novembro o cuidado de o tentar limitar a uma certa extensão para além daquilo que foi necessário no sentido de travar a sublevação. Por parte da esquerda e por parte das forças que... Por parte, hoje em dia há vários elementos que nos permitem estudar isso. A sensação que há é que as forças que se sentiram na altura tentadas a um golpe no sentido de reverter a situação política, deram conta que não havia condições militares para o fazerem e que o risco era elevado. E isso é que leva o Partido Comunista Português a recuar cedo, no 25 de novembro, relativamente a qualquer tentação de acompanhar o movimento. Há forças aqui que às vezes não é fácil explicar, e porque tem a ver com uma dinâmica interna que também acompanha os acontecimentos. Elas vão se adaptando. E o Partido Comunista Português tinha como objetivo essencial sobreviver. Esse era um ponto importante e, portanto, nunca quis dar um passo em frente que pudesse criar um risco existencial. E há uma célebre frase de Álvaro Cunhal no Congresso, no Comitê Central da Alhandra do Partido Comunista Português, que só foi publicada 2 anos depois nas obras completas de Álvaro Cunhal, em que Cunhal explica, em agosto de 1975, que se estava a caminhar provavelmente para uma confrontação que era preciso evitar e que o PCP se estava a deixar levar pelos seus amigos dentro das Forças Armadas. Pela exaltação dos ânimos. Ou seja, por isso, de alguma forma, há uma hiperbolização quando se fala do risco real de guerra civil. Houve um clima muito tenso, mas houve sempre bom senso das partes envolvidas. Eu penso que houve sempre bom senso e houve uma noção de que sabe-se como é que começa uma guerra, não se sabe como é que ela acaba. Em particular, como nós estamos a ver agora na Europa. E, portanto, quando se começa é muito complicado. E nós sabemos, aliás, o movimento das Forças Armadas teve grande consciência disso, que naquilo que era a movimentação da ala, diremos, mais conservadora, em que estão envolvidos o chamado Grupo dos Nove, os moderados do Grupo dos Nove, mas também gente da chamada direita militar. Parte desse Grupo dos Nove, que tinha como linha essencial travar uma deriva que acabasse por criar dentro das Forças Armadas um ambiente favorável, não só ao Partido Comunista Português, mas também à emergência e em termos de decisão de algumas forças mais à esquerda. Essa ala tinha a consciência de que não podia ir demasiado longe nesse afastamento do PC, caso contrário, a direita militar poderia querer ir demasiado longe num projeto conservador mais radical. Aliás, viu-se isso no 25 de novembro. E a pessoa que faz, digamos, a linha central de tudo isso é Melo Antunes, que consegue dizer... Foi Ministro dos Negócios Estrangeiros. Foi Ministro dos Negócios Estrangeiros, era o ideólogo do Grupo dos Nove, e é quem diz na noite de 25 de novembro que nós precisamos do Partido Comunista Português para construir a democracia. E mais do que isso, preserva o lugar do Partido Comunista Português, é uma coisa que às vezes se sublinha pouco, no 6º Governo Provisório, que continua a seguir ao 25 de novembro. O Partido Comunista Português está presente no 6º Governo Provisório a partir daí. Sim, é verdade. Aliás, uma das pessoas que eu me lembro, assim de repente, já não me lembro exatamente da Constituição, é um secretário de Estado da Agricultura, que é o António Bica, que era do PC mas tem mesmo o Ministro das Obras Públicas, tem mesmo Ministro das Obras Públicas e mais alguns secretários de Estado. Sim. Diga-me uma coisa, há outro momento em 1975 muito tenso, que é a independência de Angola, onde havia confrontos entre os vários movimentos de libertação e que a passagem, digamos, era a passagem a entrega, a independência ia ser materializada pelo MPLA. Isso faz parte do quadro da Guerra Fria? Faz parte do quadro da Guerra Fria e há uma questão que nunca foi verdadeiramente respondida. É se grande parte do comportamento
quer da União Soviética, quer do Partido Comunista Português, em Portugal, até ao 25 de novembro, não está determinado pela necessidade de garantir pelo menos alguma neutralidade por parte de Portugal relativamente ao saldo final da independência de Angola. Porque a independência de Angola é no dia 11 de novembro de 75, e há quem diga que o prolongamento desta tensão interna era no fundo para garantir algo que era muito mais importante para a União Soviética do que era para a questão portuguesa, que era a independência de Angola cair nas mãos do MPLA. E não é por acaso que no dia da independência de Angola, Portugal se divide, o Portugal político se divide relativamente ao modo como há de estar presente ou não, porque lembremos que a independência de Angola não foi única, houve 3 independências no dia 25 de novembro no dia 11 de novembro de 1975, cada uma titulada por cada um dos movimentos de libertação. E, o portanto, MPLA, a FNLA, do Olden Roberto e a UNITA. E todas elas tiveram lógicas diferentes, tinham apoios diferentes, e Portugal, que tinha uma tentação e uma tendência maioritária dentro do MFA para apoiar o MPLA, não conseguiu, apesar de tudo... Com Agostinho Neto. Com Agostinho Neto, não conseguiu, apesar de tudo, uma decisão de natureza política perfeitamente clara, no sentido de apoiar e de ir a Angola, estar lá presente nessa noite. E houve conflitos dentro do governo a propósito disso. Isso atrasou, isso criou, aliás, depois toda uma tensão com o governo angolano durante muito tempo. Eu estive na embaixada em Luanda a partir de 1982, e ainda havia ali, estamos a falar uns anos depois, havia ali algum resquício dessa hesitação de Portugal, e mais do que isso, e vale a pena dizê-lo, em ONU, havia uma diabolização da figura de Mário Soares, considerado em Angola, nessa altura, por setores do MPLA, como alguém que tinha no fundo convencido os americanos a não reconhecer o MPLA. O que era falso no plano prático, os americanos têm outras maneiras de se informar sobre isso, mas significava, portanto, que Mário Soares teria, nessa altura, não teria tomado o partido do MPLA nessa altura, e isso o MPLA nunca lhe perdoou durante muitos anos. Mário Soares, aliás, ficou sempre mal visto pelo MPLA nessa época e pelos retornados. Sim, e depois é curioso, e depois curiosamente, e aí de forma profundamente injusta, porque as decisões que foram tomadas relativamente aos retornados Mário Soares tem uma pouca influência nisso, porque o MFA tomou conta de muitas destas decisões, e Mário Soares acabou por, no fundo, titulá-las sem ter sido delas responsável. Mas depois a circunstância de Mário Soares ter tido alguma permissividade, eu diria, na sua relação com Jonas Savimbi e com a UNITA, e uma certa simpatia que era pública, acabou por criar durante muito tempo uma dificuldade na relação de Mário Soares com a Angola do MPLA, e mais do que isso até do próprio Partido Socialista com Angola. Já que o Embaixador Seixas da Costa nos falava precisamente de algum ressentimento que todo o processo de descolonização deixou, eu sei que é uma das feridas ainda abertas do 25 de Abril e muitas vezes explorado por correntes não propriamente simpatizantes daquela data. A minha pergunta é: aqueles 2 anos do processo revolucionário em curso e que incluíram a independência das várias ex-colónias foram caóticos, e durante esse tempo pode ter havido, como aqui falávamos, coisas que não foram feitas da forma melhor, mas era possível, naquele contexto, com tantas pressões externas, com a impreparação do próprio país e do seu sistema político recém-nascido, digamos assim, teria sido possível outra descolonização? Eu tenho sempre a tendência, quando me falam de descolonização e daqueles 2 anos, eu dizer, bom, houve 13 anos anteriores em que o regime português preferiu fazer guerra do que fazer a descolonização que outros países europeus fizeram. E portanto, tenho sempre esta ideia de que naqueles 2 anos dificilmente as coisas podiam ter sido muito melhores. E nenhum deles descolonizou bem. Concordo em absoluto que a minha percepção na altura e a minha percepção à distância é que muito dificilmente se poderia ter feito de maneira diferente. Nós não controlávamos grande parte
das dinâmicas que acabaram por se refletir na descolonização, nomeadamente aquelas que levaram à saída de cidadãos portugueses que viviam em Angola e Moçambique em particular, e foi muito difícil, era muito difícil em particular, numa guerra, numa revolução que é feita para acabar a guerra, vamos ser claros, de repente poder dizer, não, eu tenho lá umas dezenas de milhares de soldados que, se for necessário, conseguirão impor um modelo de transição. Não tinham, porque a maioria dos soldados que lá estavam, precisamente porque a lógica da revolução tinha sido o fim da guerra, imediatamente entraram numa filosofia de fim de guerra. E, portanto, o facto de termos lá esses soldados não significava que era possível mobilizá-los para ações de natureza militar que pudessem, de qualquer forma, recomeçar a guerra se acaso houvesse necessidade. Não. Havia uma impotência global na utilização dessas forças. E, por outro lado, o ambiente em Portugal, se bem nos lembrarmos, nem só um soldado para as colónias, era um ambiente profundamente contra a continuidade da guerra. O 25 de Abril é o fim da guerra colonial para muita gente, e não há nessa altura forças, momentos de transição que permitissem garantir uma força política em África para gerir essa transição. Eu acho que o movimento das Forças Armadas fez o que foi possível para salvaguardar a própria honorabilidade do processo, nas circunstâncias de fragilidade que o seu próprio poder em termos de eficácia pública tinha. Mais do que isso, com os movimentos de libertação a querer assumir todo o poder e toda a sua afirmação, e eu acho que houve aqui, pode ter havido erros. Eu desde já penso que a descolonização foi uma tragédia. Aliás, como dizia Melo Antunes, a descolonização foi uma tragédia como a colonização o foi. A descolonização foi uma tragédia, mas era uma tragédia praticamente inevitável. O Estado português, imediatamente a seguir ao início da guerra colonial, fez, vale a pena lembrá-lo, apelos, eu recordo-me ainda, dos cartazes pelas ruas, para que as pessoas fossem viver para a África e fossem para lá em novas gerações como recolonizadores. E é o Estado português, o tal Estado português que tem os 13 anos de guerra colonial, para os quais não conseguiu um fim, nem de natureza militar, nem de natureza política, que no fundo é verdadeiramente responsável pela circunstância de se ter criado, digamos, uma bomba relógio que explodiu no dia 25 de Abril. Mas depois disso não era possível fazer melhor. E também gostava de dizer uma outra coisa que diz muito positivamente de nós. É preciso perceber que vieram da África, não se sabem os números, 600 mil, 800 mil, 1 milhão de pessoas. Essas pessoas vieram para Portugal, quase todas elas acossadas pela situação política em África e político-militar, muitas delas, aliás, marcadas por um espírito fortemente conservador, o que tinha sentido, tendo em atenção que tinham sido expulsas por movimentos de linha política completamente contrária. Chegaram a um Portugal revolucionário, e essas pessoas que vinham, volto a dizer, em contraste com o Portugal de 75, conseguiram, por conta delas, pela sua vida, pelos familiares, mas também por alguns apoios de natureza financeira, que foram montados pelo Estado português nessa altura, conseguiram, digamos, dissolver-se na sociedade portuguesa. Dissolver-se, eu volto a dizer, muito graças a elas. Eram pessoas que estavam habituadas a trabalhar e integraram-se. E eu recordo-me, não me posso esquecer que para as primeiras eleições autárquicas no distrito de Bragança, em 11 autarquias, 9 foram ganhas por retornados. O que significava, portanto, que essa gente vinha para trabalhar e vinha para fazer coisas. E acabou por ter, isso também é um ponto importante, acabou por ter um efeito, vou dizer, moderador no equilíbrio político interno português, nomeadamente dando apoio e encontrando repercussão, digamos, e apoio político para partidos como o CDS e também alguns setores do PSD. Sendo que muitas dessas pessoas, ou uma parte dessas pessoas, nem sequer eram retornados, porque muitas delas não tinham rigorosamente família em Portugal, nem tinham raízes em Portugal. É verdade. Mas e também é preciso perceber, o primeiro comissário europeu era retornado, o ministro dos Estrangeiros de João Deus Pinheiro era retornado. Se vamos por esse critério, muitas pessoas que vieram da África acabaram por ter uma vida em Portugal tão boa quanto possível. Volto a dizer, muito graças à sua capacidade pessoal de lutar pela vida. E mudaram, sobretudo no interior do país, mudaram o tecido social. Mudaram o tecido, completamente. Mudaram positivamente. No seu último livro, Antes que me esqueça, eu já lhe estava a tirar o me,
tem uma crónica muito curiosa e que nos permite fazer a passagem para o momento atual na cena internacional, que fala de uma visita à Líbia, que acompanha empresários portugueses, em 1976, e em que estão, digamos, sequestrados uns dias num hotel manhoso nos subúrbios de Trípoli, porque, sem saberem, uma vez que as comunicações eram difíceis, a língua era completamente estranha, e sem saberem, Dr. Mário Soares tinha feito na véspera uma declaração de que Portugal iria estabelecer relações diplomáticas com Israel, e isso caiu muito mal aos países árabes na época, e por isso chegam à Líbia sem saber destas declarações, e a modos que ficam sem passaporte, sem bilhetes de avião e mal instalados. É, porque isso contrastava precisamente com o que tinha acontecido um ano antes. Nós tínhamos ido à Líbia em 76, esta segunda viagem em 77, nós tínhamos ido em 76 e tínhamos ido trabalhar um conjunto de propostas que tinham sido trazidas aqui a Portugal por um dirigente líbio, por um ministro dos municípios líbio, que tinha vindo ao Congresso do Partido Socialista. E que pediu uma audiência no Ministério dos Negócios Estrangeiros e trazia uma data de projetos. Na altura era ministro Medeiros Ferreira. Nós montou-se uma operação e fomos à Líbia imediatamente a seguir e fomos extremamente bem recebidos. E portanto no ano seguinte íamos só completar isso mesmo, era um grupo já mais pequeno, éramos 3 pessoas da delegação, e íamos completar esse trabalho e a finalizar a assinatura dos acordos, e foi nesse momento que demos conta que qualquer coisa estava a passar e que éramos tratados de uma forma muito mais brusca e menos simpática do que no ano anterior, e durante uns dias não soubemos o que é que se tinha passado. Levaram-nos os passaportes, os bilhetes, e a certa altura foi-nos dito, vocês sabem o que é que aconteceu em Copenhague, o Dr. Mário Soares, durante uma reunião da Internacional Socialista, a pedido dos socialistas e sociais-democratas israelitas, acedeu a que Portugal viesse a estabelecer relações diplomáticas a nível de embaixada com Israel. Vale a pena também dizer que isto levou, dentro do governo português, a uma cisão entre Mário Soares e Medeiros Ferreira. Medeiros Ferreira demite-se, não só por esta razão, mas esta é uma das razões fundamentais. Eu ouvi-o da boca dele e ouvi da boca do Dr. Mário Soares. E, portanto, há aqui, digamos, a política externa tem também implicações dentro da política interna portuguesa, e a questão da relação com Israel é uma questão importante. Eu, aliás, também conto no livro que fui com Mário Soares a Israel. Aliás, estava com Mário Soares em Israel quando mataram Yitzhak Rabin e com Yasser Arafat nessa altura. E, portanto, eu diria que Israel tem aqui um papel na política interna portuguesa. Falando atualmente do que se passa e da posição, de uma posição ocidental, portanto, para simplificar, das democracias liberais, da NATO, se quisermos, que sem negar o apoio a Israel indefetível e ao direito de Israel a defender-se do que foi do ataque de 7 de outubro, um ataque criminoso, bárbaro, radical, extremista, crescem as vozes de crítica a Israel, sobretudo pela desconsideração pelos direitos humanos dos civis palestinianos na faixa de Gaza. E o que eu perguntava ao embaixador é até onde poderá ir este endurecer do discurso ocidental? Qual é o ponto do qual nunca passaremos no apoio a Israel? O discurso ocidental tem que ser, digamos, balcanizado. Uma coisa é os Estados Unidos, outra coisa é a União Europeia, e dentro da União Europeia há um politicamente correto que a União Europeia sempre teve relativamente a Israel, mas há países que irão até ao fim em dar a liberdade a Israel de também ir até ao fim naquilo que seja a sua ação. Há um país em particular, vale a pena dizê-lo, que é a Alemanha, que não consegue nunca criticar Israel para além de um determinado limite. A Alemanha é, além do culpado de 2 guerras mundiais, é também o culpado do Holocausto. Não há mais nenhum país que não a Alemanha que tenha sido culpado do Holocausto. O Holocausto hoje aparece como uma espécie de sombra e de nuvem sobre todo o mundo, mas não, foram os alemães que o fizeram, e vale a pena dizê-lo. E portanto os alemães vivem nessa preocupação, e relativamente a Israel tem um limite relativamente à crítica, e esse limite permite-lhes obriga-os inclusivamente a ir tão longe quanto Israel queira. Os Estados Unidos têm, como é sabido, um problema interno em termos de crítica a Israel, tendo em atenção que vários setores
inicialmente era muito o Partido Democrata e menos o Partido Republicano. Agora, eu diria que depois de George W. Bush ficou mais ou menos transversal, e há um apoio a Israel muito grande. Vou ser um bocadinho caricatural. Eu acho que nos Estados Unidos há um pouco a noção de que Israel é uma espécie de guarda avançada ocidental naquele mundo. São tipos que têm gravata, são tipos que se vestem de uma certa maneira, e para a caricatura, que normalmente faz parte de um imaginário americano, é que eles são dos nossos, por isso é que eles estão também na Eurovisão, quer dizer, e portanto estamos aqui a falar numa espécie de uma colónia ocidental no Médio Oriente. E esta proteção a este modelo colonial, ainda por cima é uma democracia, e esse aspecto é muito importante para quem tem os princípios democráticos na base e olha para o lado e vê os países árabes que são, em muitos casos, autocracias ou falsas democracias. E portanto, esta tendência de apoiar Israel é assim. Agora, como se vive ainda muito naquilo que é uma espécie de culpabilidade relativamente ao Holocausto, Israel e o mundo judaico internacional têm feito isso muito bem desde 1945, quer com filmes, quer com livros, quer com tudo isso, têm criado e mantido acesa essa chama para lembrar a barbárie do Holocausto. E portanto, hoje em dia, Israel pode ir muito longe. Até porque a causa palestina, que pode ser muito interessante para muitos, para a esquerda, para certos setores de esquerda, a causa palestina nunca foi uma causa vista por setores democráticos europeus que não fossem de esquerda como muito próxima do seu coração. E isso faz com que esta tragédia, de certa maneira, acabe por ser, eu não digo absolvida, mas de certo modo esquecida. E o caso para mim mais paradigmático é que morreram 6 cidadãos de uma agência internacional de ajuda há 2 dias ou há 3 dias. Esses cidadãos, nós vimos ontem no discurso de Joe Biden a preocupação com a vida desses cidadãos, e são 7. E portanto, a preocupação com a vida. Porquê? Porque há um canadiano, porque há um polaco, porque há americanos, porque há franceses. Ao lado há 32 mil mortos civis palestinos. Quer dizer, portanto, estamos a falar aqui da ideia que a vida de um palestino é muito mais relativa do que a vida de um cidadão ocidental que ali está, que ali vai numa ação. Já tinham morrido várias dezenas de funcionários das agências das Nações Unidas, mas eram todos dali. O Ocidente tem uma noção, eu diria, quase colonial da vida, que é quando morre um ocidental, há que dar o rei. Quando morrem os locais, faz parte do cenário normal do território. Acha que nós, Ocidente, temos essa atitude em relação ao conflito da Ucrânia-Rússia? Não, a Ucrânia havia, a certa altura, no início do conflito da Ucrânia, havia uma graça que se dizia assim: os ucranianos são como nós, loiros e de olhos azuis. Nem nós somos loiros, nem de olhos azuis. Não, nada. Mas a sensação que há é que há uma sensação de proximidade com os ucranianos que não existe com os palestinos. Vamos ser claros. Há uma proximidade, há um sentimento de proximidade, até no caso de português, até porque tivemos cá e temos cá muitos imigrantes e habituámos-nos a lidar com os ucranianos, e há esse sentimento. Eu acho que, aliás, é o que justifica, na minha opinião, é uma coisa que um dia teria que se fazer essa análise, o que é que justifica a circunstância de Portugal ser hoje um dos países dentro da União Europeia, do espaço europeu, que mais protege, digamos, a causa ucraniana e que mais viva, mantém este apoio à sua luta. Mas acho que há um sentimento de proximidade, porque as proximidades, repare bem, são jornalistas, sabe que sempre que há um tremor de terra, ou sempre que há uma inundação, ela é muito diferente se acontece aqui em Badajoz ou se acontece na China. E portanto, aliás, há um texto famoso do Essa de Queiroz sobre isso, que é o pé da Maria, da não sei quantas, que tem a ver um bocadinho com isso. Quer dizer, a proximidade traz-nos, digamos, a preocupação e um maior empenhamento. E portanto, nós sentimos-nos mais próximos dos ucranianos, como nos sentimos menos próximos dos palestinos. E portanto é preciso fazer, digamos, uma opção, eu diria, de natureza ideológica, se assim quisermos, para nos sentirmos próximos dos palestinos. E só aqueles que são eventualmente mais marcados por uma marca ideológica que tradicionalmente trouxe a luta palestina para o quadro das lutas mundiais, é que ainda mantém automaticamente essa reação.
Mas o embaixador acha que a solução passa pelos 2 Estados? Eu sempre achei que a solução ideal passava pelos 2 Estados. Não vejo neste momento a mais leve hipótese de haver 2 Estados ali. Por uma razão simples. É que Israel, mesmo nos melhores momentos, as pessoas esquecem-se da linguagem, mesmo nos momentos mais próximos, em que a paz esteve mais próxima, com Yitzhak Rabin, e mesmo com Ehud Barak, etc., Israel nunca disse, preto no branco, que aceitaria a criação de um Estado ao lado de Israel com todas as funções de soberania de um Estado. Força aérea, marinha, polícia, fronteiras, exército com forças plenas. Nunca Israel disse isso. Israel aceitou a criação de uma entidade institucional palestina ao lado, mas discutindo as funções do Estado. Isso significa, portanto, que Israel não está preparado para ter ali um Estado. E se isto não se fez até agora, disse, mas agora esta situação foi tão escandalosa que há condições para isso. Mais do que isso, neste momento, eu acho que a posição das próprias autoridades israelitas e da população israelita, depois do ataque de 7 de outubro, é muito menos permeável a qualquer tipo de concessão face aos palestinos do que aquela que existia até há 2 anos. O que é que pode acontecer aos palestinianos? Vai-lhes acontecer o que tem acontecido ao longo destes anos, que é serem vítimas da história e que é estarem permanentemente dependentes da boa vontade internacional, como já estavam em Gaza, perante o acussamento de Israel e a ajuda internacional que lhes era dada pelas Nações Unidas e por várias instituições, e vão andar um pouco corridos como estão hoje, desde a Nakba de 1948, em que foram para o Líbano, em que foram para a Síria, em que foram para a Jordânia, não vão para o Egito, e esta pressão para que eles possam ir para o Egito, saídos de Gaza, eu também percebo, devo confessar que percebo a 100% que não devam ir para o Egito, porque Israel quer esmagar, desfazer a Gaza. Ora, Gaza não é território de Israel. Israel não tem nenhum direito, sob o ponto de vista soberano, sobre Gaza. Gaza é território palestino. E, portanto, se há algum sentido era fazer-se a revisitação de todas as resoluções das Nações Unidas que tratam desta questão. E essas resoluções são muito claras relativamente àquilo que é palestino e àquilo que é israelita. E muitas dessas resoluções, e a ironia de tudo isto, e a hipocrisia de tudo isto está aqui, muitas dessas resoluções, ou todas elas, tiveram pelo menos o apoio ou a abstenção dos Estados Unidos. E algumas delas, os Estados Unidos neste momento não querem que elas sejam postas em vigor, porque Israel não gosta delas. Pedro, deixo-te fazer mais uma pergunta. A última, acho que não podemos contornar a União Europeia. Aliás, o Francisco Seixas da Costa desempenhou funções governativas a esse nível, foi secretário de Estado dos Assuntos Europeus, e eu diria, No talvez para governo do encerrar, engenheiro com um jeito de Guterres. balanço, que talvez a integração europeia tenha sido o maior êxito diplomático, com todas as reservas que às vezes o funcionamento das instituições comunitárias nos merecem. Eu diria que a construção europeia e a integração de Portugal nessa construção foi provavelmente o maior êxito diplomático dos últimos 50 anos. E a esse nível pedia-lhe um breve balanço. Eu acho que a decisão de levar Portugal para as instituições europeias e de pedir a adesão é uma decisão de grande alcance, tendo em atenção particularmente o futuro imediato, que aconteceu. Se nós não tivéssemos entrado naquela altura, as nossas condições de entrada em pacote com outros países teriam sido muito mais danosas para aquilo que eram os nossos interesses. Portugal entrou na boa altura, entrou com a Espanha na boa altura, e foi uma imensa surpresa para a União Europeia a capacidade de adaptação rápida de Portugal às instituições europeias. Eu diria a lealdade de Portugal com o projeto europeu, e para além daquilo que nós sabemos, que é algum oportunismo em matéria de fundos, uma ideia de que fomos para lá para ganhar fundos, eu tenho a sensação, e convivi com centenas e centenas de pessoas que trabalharam nas instituições europeias, que houve da parte da administração pública portuguesa, e em geral do povo português, um sentimento de grande lealdade às instituições europeias,
sendo genuíno. Houve uma partilha daquilo que eram os interesses europeus. Portugal é um país naturalmente europeu, não é artificialmente europeu. E isso foi reconhecido pela União Europeia, é reconhecida a boa performance das presidências portuguesas da União Europeia, o que aliás levou a termos bons comissários e a ter um presidente da Comissão Europeia. Tudo isso faz com que Portugal seja um país prestigiado. Eu lembro-me sempre de ouvir da boca de uma pessoa, da única pessoa que verdadeiramente eu sempre respeitei na União Europeia, que era Jacques Delors, grandes elogios àquilo que era a performance portuguesa na União Europeia. E a União Europeia tem em Portugal, as pessoas já não se lembram, mas deu um choque extraordinário ao país, economicamente, mentalmente e em termos, digamos, da sua própria dignificação em democracia. E foi um fator fundamental para o estabelecimento da nossa democracia e para a preservação da nossa democracia. Pedro tem razão, é a grande decisão tomada no século XX e é algo que nos devemos orgulhar daquilo que fizemos desde então. A política externa de um Estado deve atravessar regimes e ter alguma continuidade ou é independente dos regimes? Dos regimes não é. É difícil sê-lo. Eu estava a dizer que, como disse, acho que só a questão transatlântica sobreviveu de um regime para o outro. Dos ciclos políticos, sim. Eu tive 21 ministros dos negócios estrangeiros. Com alguns estive melhor, com outros senti-me pior. Enquanto esteve na carreira diplomática, que agora já está aposentado. Portanto, já houve vários. Agora está aposentado, apesar de estar muito ativo, sempre a trabalhar. Agora, devo dizer que nunca senti grande dificuldade em representar aquilo que era uma política comum e que era vista do exterior como uma política comum. E por isso mesmo devo confessar que fiquei um pouco surpreendido ao assistir há poucas horas a uma declaração do novo Ministro dos Negócios Estrangeiros dissociando-se das posições do governo anterior relativamente às questões do alargamento, da atitude face ao alargamento da União Europeia. E mais não digo. Está tudo dito. Nós terminamos sempre o mundo a seus pés com uma pergunta que é: se agora pudesse entrar num avião e ir para qualquer sítio do mundo, para onde é que gostava de ir? Para onde é que eu gostava de ir? Olha, gostava de ir à Escócia, gostava de ir a Edimburgo, passar um fim de semana, que é uma cidade ideal, até porque tem uma variedade de whiskies que eu gosto muito. Resta-me acrescentar que o embaixador Seixas da Costa é um grande gastrónomo, faz regularmente no seu blog crítica a vários restaurantes e é um grande, não digo um grande apreciador. Sou um gastrófilo, mais do que um gastrónomo. Sabe cozinhar? Não sei, sabe apreciar. Estou na receiving line. Eu tenho uma grande dificuldade em entrar numa cozinha porque tenho um grande respeito por aquilo que lá se faz e sei que não estou à altura dessa arte. Pedro, para onde é que gostavas de ir? Eu neste momento acho que ia para algum sítio com praia, para uma praia latino-americana mas num país que também tivesse outros atrativos que não praia. Se calhar ia ao Brasil, aqui para fazer também a ligação ao nosso convidado de hoje, que também foi embaixador. Por lá andou. Se calhar ia tirar um mês e percorrer o Brasil de um lado ao outro. Provavelmente o tempo não chegava mesmo assim. Eu penso que não chegava, porque o país é demasiado grande para se ver num mês. Aliás, o embaixador Seixas da Costa vai daqui a muito pouco tempo para uma conferência online com o Brasil, onde se vai falar do 25 de Abril de 1974. E no fundo das duas liberdades, uma com a ruptura com o movimento 25 de Abril e a outra com a recuperação da liberdade em 1989, depois do tempo da ditadura militar de 64 a 89. Da Constituição Brasileira, sim, da Constituição Brasileira para a democracia. E portanto vamos falar um bocadinho disso e tentar encontrar, digamos, alguns paralelos e em particular falar dos portugueses que estiveram no Brasil, quer exilados, quer exilados na duplo sentido, antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril. Exato, porque foram para lá vários depois do 25 de Abril, inclusivamente o Presidente da República e o chefe de governo. Eu agradeço ao embaixador Seixas da Costa ter estado connosco neste Mundo a Seus Pés. Agradeço a todas as pessoas que nos seguiram nesta interessante viagem sob a revolução que o 25 de Abril trouxe à política externa e à diplomacia portuguesa. E, para a semana, o Mundo a Seus Pés estará aqui de novo com a minha colega Ana França. Obrigada, até sempre.